O meu objetivo nessa videoaula é explicar para você duas maneiras diferentes de resolver um sistema de equações lineares possível e determinado. Esse tipo de sistema de equações lineares é aquele que só tem uma única solução. Em outra videoaula eu posso explicar os outros tipos de sistemas de equações lineares se assim vocês quiserem. É só deixar aí nos comentários. Antes de começar a videoaula, eu vou pedir a você que deixe o seu like e inscreva-se no canal. Participe dessa jornada fantástica pelo conhecimento matemático. Assim, você valoriza o trabalho que aqui é desenvolvido e permite que eu continue passando várias dicas, resoluções e abordando temas dos mais diversos tipos da matemática para ajudar você a realizar seus projetos de vida. Vamos à resolução. Vamos começar com o sistema de equações lineares que está logo à esquerda. O método que eu vou usar inicialmente é o método da adição. Mas o que significa isso? Significa que nós vamos somar essas duas equações. Mas como assim? Como somar equações? A gente vai somar os termos semelhantes. Por exemplo, 3x, ele é um termo que é semelhante ao x. 3x mais o x resulta em 4x. Y menos y dá zero. Ou, se você preferir, y mais menos y é a mesma coisa que y menos y, que dá zero. Eu vou escrever zero aqui só para efeito didático, para você lembrar que a gente fez a soma desses dois termos e deu zero. Só que a gente não pode parar somente aí. Nós temos que somar também o 10 com 2, que resulta em 12. Perceba que nessa equação que nós encontramos, nós temos somente uma incógnita, a incógnita x. E quando você vai resolver um sistema de equações lineares, o primeiro problema que você encontra é: eu tenho equações que têm várias incógnitas. Se eu tivesse só uma equação com uma incógnita, o problema estaria encaminhado. Por quê? Com uma incógnita eu posso resolver de maneira muito mais simples. A gente sabe que se 4x é igual a 12, você pode pensar, que valor que eu coloco aqui no lugar do x e multiplico por 4 resulta em 12? Ora, é 3. Mas suponha que você esteja numa situação em que você não tenha tudo tão simples assim, que os números sejam mais complicados e você resolve adotar um método seguro para não perder aqueles preciosos pontos para a sua aprovação no concurso público, aí na sua escola, etc, etc. Então o que você faz? Divide os dois membros dessa equação por 4. Por quê? Porque ao dividir por 4 o primeiro membro da equação, 4 dividido por 4 dá 1, 1 vezes x é x. E também, ao dividir o 12 por 4, nós temos 3. Pronto, o valor do x é esse, 3. E quanto ao valor do y, como conseguir esse valor? A gente pode escolher qualquer uma das duas equações lá inicialmente consideradas. Vamos, por exemplo, usar 3x mais y igual a 10. Nessa equação aqui nós temos o x, e o x a gente acabou de calcular o valor dele, é 3. Essa incógnita pode ser trocada por 3. Logo, 3 vezes 3 mais y é igual a 10. 3 vezes 3 é 9. 9 mais y é igual a 10. Subtraindo 9 dos dois lados dessa equação, nós temos y igual a 10 menos 9. 10 menos 9 é 1. Portanto, o conjunto solução desse sistema de equações lineares é: primeiro eu vou colocar aqui no par ordenado o valor do x, que é 3, e depois o valor do y, que é 1. Pronto, esse é o conjunto solução. A solução é o par ordenado 3, 1, ou seja, x valendo 3 e y valendo 1. Você quer tirar a prova para ver se você não errou nos cálculos? O que você tem que fazer? Você tem que substituir o x lá nas duas equações por 3 e o y por 1 e fazer os cálculos. Ao terminar, você vai ter que obter esses valores que estão do outro lado da igualdade. Por exemplo, você quer testar esses dois valores para o x e para o y para verificar se a tua solução
está bacana. Então o que você faz? 3 vezes o x, que é 3, então 3 vezes 3, mais o y, que é 1. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. A primeira equação está satisfeita? Basta? Não, você também tem que constatar esse fato para a segunda equação. Vamos lá, x menos y, 3 menos 1. 3 menos 1 é igual a 3 menos 1, 2. Puxa, conferiu com o que está lá na equação original. Portanto, está correta essa resolução. O outro método, ele chama-se método da substituição. A aplicação do método da substituição consiste em isolar uma das incógnitas em uma das equações e substituir na outra. Por exemplo, se a gente quiser isolar o y nessa primeira equação, então a gente vai considerar 3x mais y igual a 10. Subtraindo 3x dos dois lados da equação, nós teremos y igual a 10 menos 3x. Esse 3x, o que aconteceu mesmo? Se eu subtrair 3x daqui, ele foi anulado. E desse outro lado, apareceu esse outro menos 3x. Bom, e agora? Agora a gente sabe que o y ele equivale a 10 menos 3x. Portanto, lá na outra equação, a gente pode substituir o y por essa expressão. Ou seja, em x menos y igual a 2, lá no lugar do y, nós podemos transcrever 10 menos 3x. E isso é igual a 2. Mas por que eu coloquei esse parênteses aqui mesmo? Esse negativo ele se refere ao y. E o y ele equivale a essa expressão. Então o jogo de sinal que eu vou ter que fazer é com toda essa expressão. Se eu deixasse sem parênteses aqui, esse sinal de negativo ia fazer jogo de sinal somente com 10. Ou seja, a tua resolução ia ficar equivocada, desastrosa, errada. Não faça isso. Não esqueça dos parênteses. Vamos nessa. X menos com mais dá menos 10, menos com menos dá mais 3x, e isso é igual a 2. Lembre-se lá, esse jogo de sinal aqui, sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo, certo? Continuando, 3x mais x, 4x. Menos 10 é igual a 2. Somando 10 nos dois membros da equação, para isolar o 4x, nós teremos 4x igual a 2 mais 10. Ou seja, 12. Agora, o que a gente faz para calcular o valor do x? Adivinha? Lembra lá que a gente dividiu os dois membros da equação por 4? Aqui também. Nós vamos dividir 4x por 4 e obter x, e 12 por 4 e obter 3. Com isso, nós teremos, essa setinha que quer dizer implica, uma consequência do x ser igual a 3 é essa outra que eu vou escrever aqui na frente. Y igual a... Puxa, de onde você está tirando isso agora, Jess? Estou tirando aqui desse ponto, dessa linha, onde nós já tínhamos isolado o y. O y é 10 menos 3x. E a gente acabou de calcular o valor do x, que é 3. Logo, no lugar desse x, a gente pode colocar 3. E nós teremos 10 menos 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9. 10 menos 9, 1. Pronto, o valor do x é 3 e o valor do y é 1. Olha lá a solução que a gente obteve lá com outro método, é a mesma coisa. Agora é só continuar descrevendo o conjunto solução. Para não prolongar muito a videoaula, a finalização desse cálculo seria S igual a esse conjunto. Você reparou que, ao aplicar o método da adição, de cara a gente já obteve uma equação que só tinha uma incógnita, 4x igual a 12. Enquanto que lá no método da substituição, nós primeiro tivemos que isolar uma incógnita para substituir na outra equação para depois resolver. Então, daí vai dar ocasião. Nesse segundo sistema de equações lineares, se a gente somar termo a termo, 2x com 3x, nós vamos ter 5x. E y menos 2y vai dar menos y, igual a 18. Não vai resolver. E agora?
o que a gente faz? Não tem como resolver usando este método? Tem sim. E é isso que eu vou mostrar para você agora. Para ocorrer o anulamento das incógnitas, por exemplo, essas daqui que tem os coeficientes com sinais trocados, que é o y, eu teria que ter aqui mais 2y. Assim sendo, 2y na primeira equação somado com menos 2y na segunda equação, ocorreria o anulamento, assim como ocorreu lá no primeiro caso, no primeiro sistema que nós acabamos de trabalhar. A gente pode fazer aparecer esse 2 aqui multiplicando essa equação inteira por 2. Essa que é a ideia que eu vou passar para você agora. Então, a gente, antes de aplicar o método da adição, nós podemos multiplicar a primeira equação por 2. Para quem não está acostumado com esse tipo de questão, nós sempre podemos multiplicar as equações por valores diferentes de zero, é claro. E assim, ao invés de trabalhar com o sistema original, trabalhar com o novo sistema com as equações modificadas, porém equivalentes. Assim vamos fazer 2 vezes 2x, 4x, 2 vezes 2y, 2y, 2 vezes 10, 20. Para a outra equação, nós temos 3x menos 2y igual a 8. Agora sim, os dois coeficientes da incógnita y são opostos, isto é, tem sinais trocados e tem o mesmo módulo. Um é 2, o outro é o oposto dele, é o menos 2. Logo, a gente pode efetuar a soma. Esse é o método da adição. Vamos nessa. 4x com 3x, 7x. 2y menos 2y, 0. E 20 mais 8, 28. Isso tudo porque nós somamos, hein? 7x é 28. Daí você já fala, olha, 7 vezes 4 é 28, então esse x vai valer 4? É, isso mesmo. Caso você esteja numa situação complicada em que esteja rolando um alto nível de tensão, é bom você adotar métodos seguros se você não estiver bem tranquilo. Ao dividir os dois lados dessa igualdade por 7, nós teremos 7x dividido por 7, x, e 28 dividido por 7, 4. X igual a 4. E para calcular o valor do y, a gente pode isolá-lo numa das equações. Por exemplo, lá na primeira, a gente pode considerar 2x mais y igual a 10. Como a gente já sabe que o x vale 4, então 2 vezes 4 mais y é 10, e 2 vezes 4 é 8, 8 mais y é 10. Subtraindo o 8 dos dois lados, nós teremos 10 menos 8, que é igual a 2. Assim, o conjunto solução para esse sistema de equações lineares é x igual a 4 e y igual a 2. E pelo método da substituição, como a gente faria? A gente escolhe uma das equações, isola uma das incógnitas e substitui na outra. Por exemplo, essa primeira aqui está numa situação bem mais prática para fazer isso. O 2x mais y é igual a 10. Vamos isolar o y, subtraindo 2x dos dois lados dessa equação. Então, y é igual a 10 menos 2x. Então, agora a gente pode substituir o y na outra equação por 10 menos 2x. Qual que é a outra equação mesmo? É 3x menos 2y igual a 8. 3x menos 2 vezes o y, que é 10 menos 2x. E isso é igual a 8. Vamos nessa. 3x menos 2 vezes 10 menos 20. Menos 2 vezes menos 2. Ó, jogo de sinal. Menos com menos dá mais. 2 vezes 2, 4x. Igual a 8. 3x com 4x, 7x. Menos 20 igual a 8. Somando 20 dos dois lados dessa igualdade, nós teremos 8 mais 20, ou seja, 28. De novo, dividindo os dois lados por 7, x igual a 28 dividido por 7, que resulta em 4. Para calcular o valor do y, a gente pode retornar nessa linha aqui, onde nós já tínhamos isolado o y, e nós teremos y igual a 10 menos 2 vezes 4. 2 vezes 4, 8. 10 menos 8,
2. Logo, o conjunto solução é formado pelo par ordenado, que tem a primeira coordenada 4 e a segunda 2. Essa daqui é a resolução usando o método da substituição. E vamos para o terceiro caso. Nós temos duas equações lineares nesse sistema, e se a gente somar de novo 2x com 3x, nós teremos 5x, 3y menos 2y vai dar 1y, igual a 16 mais 11, 27. De novo, não houve o anulamento de uma das incógnitas. E o que a gente pode fazer? Nós podemos multiplicar cada uma dessas equações por um valor, a fim de que esses coeficientes sejam números opostos. Por exemplo, eu posso multiplicar a primeira equação por 2. E posso multiplicar a segunda equação por 3. E assim a gente vai ter 2 vezes 2x resulta em 4x, 2 vezes 3y resulta em 6y, 2 vezes 16, 32. Ao multiplicar a segunda equação por 3, nós teremos 3 vezes 3x, 9x, menos 3 vezes 2, 6y, igual a 33. Agora sim, você repare que se a gente usar o método da adição, o que vai acontecer? 4x com 9x, 13x, 6y menos 6y zerou, a gente pode desconsiderar, e teremos isso tudo igual a 32 mais 33, 65. Dividindo os dois lados dessa igualdade por 13, nós teremos x igual a 65 dividido por 13. Ora, isso dá 5. E o valor do y, como a gente calcula mesmo? A gente escolhe uma equação, pode ser lá daquele sistema original. 2x mais 3y igual a 16. Vamos considerar essa. 2x mais 3y igual a 16. Daí a gente sabe que o x é 5. Então, 2 vezes 5 mais 3y igual a 16. 2 vezes 5, 10. 3 vezes y dá 3y igual a 16. Subtraindo 10 dos dois lados, 3y igual a 16 menos 10. 16 menos 10 dá 6. 3y igual a 6. Dividindo os dois lados por 3, y igual a 2. X é igual a 5 e y é igual a 2. Conjunto solução é formado pelo 5, 2. Pronto. Pelo método da substituição, basta fazer aquele isolamento que eu citei nos outros dois casos e substituir. Nesse final de aula, eu vou chamar a atenção para uma situação que talvez você não tenha imaginado. Em todos esses casos aqui, os sinais estavam trocados. Mas e se você tiver uma situação em que o sinal não esteja trocado? E aí, como fazer? Você já pensou nisso? E se acontecer dos coeficientes todos não terem sinais opostos, como ocorreu nesses três casos que eu trouxe? Ou seja, se você tiver algo assim, 3x mais 2y igual a 5 e x mais y igual a 2, por exemplo, como fazer? Ora, você multiplica por um número negativo uma das equações. Por exemplo, para ocorrer o anulamento, se eu quiser preservar esse 2 aqui, eu tenho que fazer aparecer um menos 2 aqui na frente desse y. Então, eu multiplico essa equação por menos 2. Logo, quando a gente for trabalhar com o novo sistema de equações, nós teremos 3x mais 2y igual a 5 e menos 2x menos 2y igual a menos 4. 3x menos 2x resulta em x. 2y menos 2y ocorre anulamento. 5 menos 4 é 1. X igual a 1. A gente volta numa das equações, por exemplo, na segunda. 1 mais y é igual a 2. Eu substituí já o x por 1 e subtraio 1 dos dois lados. Y é igual a 2 menos 1, que é 1. Pronto, conjunto solução é 1, 1. A vantagem de usar esse método da adição é que ele
em algumas situações, é muito mais rápido que o método da substituição. Portanto, se você conseguir manipular essas equações multiplicando por valores corretos, você pode resolver de maneira muito mais rápida esses sistemas de equações. Considero então cumprida a minha proposta de explicar para vocês como é que funcionam os dois métodos para resolver sistemas de equações lineares que sejam do tipo possível e determinado. Vou pedir a você de novo que deixe seu like e inscreva-se no canal. Essas são duas grandes ações que valorizam o trabalho aqui desenvolvido e que permitem que eu continue ajudando vocês nos mais diversos tipos de temas da matemática para as mais diversas finalidades. Agradeço por assistir essa aula, te espero na próxima. Até lá!